Eu sou Heloísa Garré, sou jornalista e empresária. Eu conheci o Elas pela Chica, a gente já tinha um relacionamento de outro grupo empresarial que é o LID, que na época, quando eu conheci a Chica, tinha o LID Mulher aqui no Paraná. E eu comecei a receber os conteúdos, me inscrevi na newsletter e eu acredito que o fato do Elas não ser um grupo de negócios ou não ser um grupo segmentado para profissionais de áreas específicas é o que faz do Elas ter essa essência e essa efervescência nos últimos 12 meses que movimentou Curitiba. Hoje eu sou jornalista, então eu tenho um programa na RPC semanal, onde eu entrevisto empresários, tenho uma coluna na Gazeta do Povo, onde eu escrevo semanalmente histórias de empresas paranaenses que ganham destaque no Brasil e no mundo. E hoje eu estou presidente do LID Paraná há 6 anos já, passou super rápido, e nessa posição eu acabo tendo uma relação direta com as lideranças políticas, mas principalmente com os empresários do Paraná e também de fora do Paraná. Hoje o LID tem 27 unidades no Brasil e 27 unidades internacionais, e o Paraná, a unidade Paraná, nos últimos 4 anos é reconhecida como a unidade de referência do sistema LID como melhor unidade, o que dá uma responsabilidade ainda maior, porque entre os meus pares estão pessoas incríveis, estão profissionais de muito calibre e continuar sendo referência e engajando esse público, né, que é um público muito difícil, que é o empresário. É difícil tirar esse empresário da rotina dele por uma agenda de conteúdo ou por uma agenda que faça sentido para o negócio. Então, o desafio diário de trazer e construir pautas propositivas para o ecossistema de negócios do Paraná. Eu nasci numa família super simples, né? Até os 5 anos morei numa casa que não tinha banheiro e eu não tenho nenhuma vergonha, nenhum milindre de contar sobre a minha origem, porque eu acho que eu posso inspirar muitas meninas que têm uma origem simples, mas acreditarem nos seus propósitos, estudarem e terem um foco de mudar a realidade delas e da família. Então, eu vinha de uma família muito simples, comecei a trabalhar com 12 anos e eu amo trabalhar. Eu acho que o meu grande defeito é que eu adoro o que eu faço, eu amo trabalhar e eu sempre me mergulho de cabeça nos projetos que eu me envolvo. Eu não consigo fazer pouco, né? Então eu tive um emprego formal na minha vida, uma carteira assinada só, que foi no GRPcom, onde eu trabalhei por 5 anos e foi uma grande escola corporativa e uma empresa que eu carrego até hoje, mas eu sempre empreendi. Eu sempre trabalhei empreendendo, mesmo quando eu era funcionária, a minha visão empreendedora que fez eu me diferenciar no mercado. Então, hoje eu com 41 anos, eu trabalho há quase 30, então estou quase na hora de me aposentar já, mas falta um pouco. Mas eu amo trabalhar, acho que trabalhar está na minha essência. O fato de ter feito jornalismo, o jornalismo é uma profissão que te dá uma pluralidade de assuntos, de contextos que te dá muito repertório. Então, eu acredito que hoje o meu trabalho, minha grande essência do trabalho, além de comunicadora, é conectar pessoas, ideias e propósitos, necessidades com oportunidades. E isso eu consigo através da escutativa que o jornalismo me proporciona. É olhar os cenários, é estudar muito para ter repertório. Então, apesar de ser um grande generalista, é um profissional que consegue analisar cenários e muitas vezes ver a oportunidade onde aquele empresário, aquele executivo não está vendo a solução, né? Então, você acaba sendo tão plural e conversando com tantas pessoas ao mesmo tempo que você consegue visualizar a solução muito rápido, né? Eu acho que esse hoje é o meu grande ativo. Eu acho que a gente vive ainda muito longe da equidade, né? Aqui, principalmente aqui em Curitiba, eu que não sou de uma família tradicional, não sou casada não tenho marido de uma família tradicional, as pessoas ainda perguntam de quem você é filha ou com quem você é casada. E eu rompi essa barreira com o meu trabalho. Eu acho que mesmo as mulheres que não têm uma origem conhecida ou uma origem familiar que tem um legado da sua profissão, eu acho que elas conseguem quebrar essa barreira que aqui em Curitiba é muito diferente do resto do Brasil, com repertório, posicionamento e se preparando. Acho que a gente tem que sempre estar pronta para as oportunidades. E isso eu acho que distancia muito as mulheres dos cargos de poder, da liderança, da política, porque o homem, mesmo que ele não esteja pronto, mesmo que ele não tenha competência, ele diz que ele está e ele encara e ele não tem medo. A mulher, mesmo que ela... os índices mostram, a mulher tem mais preparo, a mulher estuda mais, a mulher tem mais eficiência na gestão,
mas as mulheres ainda são coadjuvantes quando a gente fala dos números de cargos de liderança, espaços de poder na política. Por quê? Porque a mulher sempre acha que ela não está pronta, ela pensa nos filhos, na família, como que ela vai compor a dinâmica da casa e do trabalho ou da profissão. Então, eu acho que o fato da mulher se arriscar menos, mesmo sendo muito mais competente, nos deixa ainda numa situação de falta dessa equidade. Eu acredito que o que fez eu me tornar essa mulher hoje que circula em rodas que muitos homens não circulam, que está nos espaços de poder, tem repertório e está num espaço que muitas vezes são espaços inacessíveis, foi eu nunca ter medo de se expor naquela situação. Então, eu sempre, mesmo muitas vezes eu fico com frio na barriga, eu não sei o que eu vou falar, não sei como que eu vou me expressar, mas eu arrisco. Eu acho que quando você se arrisca, mesmo que você ache que você não está pronto, que não está um bom dia, você se coloca para o jogo. Eu acho que esse que é o diferente das mulheres. E a mulher, ela tem uma questão que envolve o cuidado, a sensibilidade, né? A gente consegue ser filha, esposa, mãe, amiga, a gente consegue cuidar de todos os papéis. E eu cuido muito para eu não deixar nenhum desses papéis de fora. Então, assim, eu não deixo de sair com as minhas amigas, eu não deixo de ter o tempo de qualidade com os meus pais. Quando eu sou mãe, eu sou mãe integral, mas quando eu estou trabalhando, eu não fico pensando se as crianças comeram, se alguém pegou na escola, porque eu me conecto 100% com o espaço e com o papel que eu estou ocupando. E eu não tenho culpa, não levo culpa disso. Então, quando a minha filha tinha 6 anos, eu fui morar em São Paulo e ela ficou dos 6 aos 10 anos com o pai em Campo Largo, que a gente morava em Campo Largo. E eu fui a mãe do final de semana, então eu não sei quem era o pediatra, eu nunca fui na reunião da escola, eu nunca fui numa apresentação e eu não me culpava. Apesar de todas as pessoas me culparem, dizendo, essa menina vai crescer sem mãe, ela não vai ter referência de mãe. E ela se tornou uma mulher incrível, hoje com 22 anos, está indo para o final do curso de medicina, super independente, super responsável. Ela se tornou uma grande mulher porque ela tinha uma referência de uma mulher grande dentro de casa. Se eu tivesse aberto mão dessa oportunidade de me especializar, de trabalhar num mercado que era desafiador, que referência ela ia ter? Então, e hoje a Isabela é a minha grande referência de mulher, porque ela se tornou uma mulher muito potente, ela tem uma potência dentro dela, que com certeza foi a formação e a minha ausência que fez ela se tornar quem ela se tornou. Mas isso doeu, claro que doeu, né? O julgamento, porque quando um homem vai embora, um homem vai trabalhar fora, ele é o provedor, é o máximo, a família estufa o peito para dizer, ele está trabalhando em outra cidade, ele vem só no final de semana. Agora, quando é a mulher, ela é julgada como um abandono, como tá pensando só nela. E realmente eu acho que a gente tem que pensar na gente, acima de tudo. Por quê? Se a mulher não estiver bem, ela não vai ser uma boa mãe, ela não vai ser uma boa esposa, ela não vai ser uma boa filha. Então eu aprendi a desenvolver também o meu egoísmo, pensar em mim para depois prover e ser solução para as outras pessoas. E é um cuidado constante, porque a gente se depara muitas vezes com a síndrome da impostora, achar que a gente não está bem o suficiente, achar que a gente não está competente o suficiente, achar que você é uma péssima mãe, achar que você é uma péssima esposa. A gente sempre se julga muito mais do que a gente merece ser julgado. Eu acho que a mulher tem um espaço de acolhida que é necessário. Eu acho que isso o Movimento Elas fazendo com muita maestria, porque vocês acolhem essas mulheres. A dona de casa, a mulher que escolheu ser mãe, a profissional liberal, a super executiva, a mulher que só é rica e tem tempo para fazer o que ela quiser. Então, vocês acolhem esses públicos. Eu acho que essa diversidade que vocês promovem, da troca entre essas mulheres, é a grande essência desse movimento que vocês estão liderando e estão construindo, porque a mulher precisa desses espaços. Espaço sem julgamento, espaço de troca, espaço onde ninguém pergunta quem ela é, o que ela faz. Eu acho que sem essa competição que o mundo executivo muitas vezes coloca a gente muito competindo, então eu acho que é um espaço de acolhida. E a mulher, para ela chegar na posição de liderança ou para ela ser muito feliz cuidando da sua casa, da sua família, sem ter que ter uma função executiva ou ter uma empresa para ela ser alguém, eu acho que esse espaço de acolhida que cada uma precisa entender a sua essência e entender seu objetivo final. Quando eu escolhi fazer jornalismo, eu tinha 17 anos, eu queria fazer jornalismo pelo poder do jornalismo transformar a vida das pessoas. Eu queria ser repórter de guerra, eu queria cobrir conflitos, eu queria
achava que o jornalismo ia me possibilitar abrir uma fronteira de mundo que, na minha situação financeira, de onde eu estava, da minha situação familiar, era a única profissão que eu ia conseguir ter essas vivências que eu queria tanto. Acabou que eu engravidei aos 18 anos, minha filha nasceu aos 19 e esse sonho de cobrir guerras não aconteceu. Mas eu sempre vi o jornalismo como uma ponte para você transformar a vida das pessoas, mas também de reflexão, que eu acho que a gente precisa muito de reflexão sobre várias questões. Quando você fala da política, quando você fala da economia, quando você fala de questões humanas, eu acho que o jornalismo ele te abre uma possibilidade que é reflexão. Eu acho que a gente está precisando muito de reflexão. Tem pessoas que para descansar, que o hobby é beach tênis, é yoga, é, sei lá, cozinhar. Eu amo escrever. E a escrita, ela me dá um espaço de tranquilidade e de calma. Então, quando eu estou muito nervosa, eu estou muito aflita, eu estou muito feliz, eu estou muito ansiosa, eu escrevo. Eu escrevo o tempo todo. E é a minha forma de libertar as minhas frustrações, a minha raiva, a minha felicidade. E eu sempre escrevi muito. No ano passado, eu ia fazer um livro com uma amiga e a gente viu que não ia dar certo o livro juntas, porque a gente tinha... Era um livro sobre empoderamento, um livro sobre mulheres em espaços de decisão. E aí eu escrevi o livro quando eu estava chegando em Boston para um curso que eu fui fazer em Harvard. Eu decidi que eu não tinha que fazer aquele livro depois ele pronto, porque não gostei não gostei do resultado, achei que não cabia, achei que era muito altruísmo fazer naquele momento. E aí eu comecei um processo de terapia, porque eu comecei a lidar com por que eu estou nessa posição, por que eu cheguei até aqui. E aí, nos últimos 2 anos, eu venho num processo de autoconhecimento, com terapia, com coaching, entendendo os diferentes papéis da minha vida. E aí, escrevendo sempre, muito. E uma amiga que fez faculdade comigo, tem uma editora independente, ela falou, Elô, por que você não faz um livro com as suas crônicas? Eu falei, não vou fazer, porque eu acho que é muito, muito pedante fazer um livro sobre coisas que não tem um objetivo final, e eu acho que não. E ela falou, não, me manda os textos que eu vou organizando. Se você quiser não publicar, você não publica, mas deixa eu organizando os textos. E eu fui mandei alguns textos para ela, ela fez uma coletânea dessas crônicas. E aí, mas era só para guardar, não era para publicar, não tinha nenhuma pretensão. E em março desse ano eu descobri um tumor no cerebral, e esse tumor me fez olhar o mundo de outra forma. Fez eu desacelerar em algumas coisas e acelerar muito em outras. E aí, o livro, e publicar o livro é se despir de uma vergonha, de um julgamento. Então o livro foi para mim como uma forma de mostrar, principalmente para as pessoas que eu amo e para os meus filhos, os meus valores. E ele não é um livro de autoajuda, ele não é um livro de uma biografia, ele é um livro sobre caminhos. Então o nome dele, né, o que me trouxe até aqui, justamente porque cada um que leia o livro vai entender e vai se identificar com alguns momentos do que te trouxe até esse momento e o que você vai fazer, que rumo que você quer dar para a sua vida. Então é um livro de reflexões com textos gostosos, textos curtinhos, porque também as pessoas não leem mais como antes, né? Então a ideia também foi fazer um livro leve, mas foi um livro realmente para mostrar uma essência que eu acho que o jornalismo que eu acreditava lá no começo da minha trajetória, que ia mudar vidas, eu acho que hoje, com a carreira que eu conquistei, eu viajo o mundo, eu ajudo as pessoas a transformar realidades através da geração de riqueza, e eu acho que a escrita me coloca num lugar que é de compartilhar com as pessoas vivências e momentos para que essas pessoas reflitam sobre os seus momentos.